título da mensagem de hoje é o primeiro Elias. E geralmente o inimigo meu é o tempo. Eu tenho uma dificuldade com o tempo. Espero que os irmãos compreendam. Então eu não vou fazer aqui longas introduções, eu vou direto ao assunto, que está lá em 1 Reis, capítulo 17. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, o versículo 1. Ainda estou estudando folheação de Bíblias. Quando nós nos encontrarmos, vamos todos ler juntos. Isso é muito importante. Você acompanhar na palavra de Deus e conferir por você mesmo. Todos encontraram? Amém? Amém. Isso, vamos lá. 1 Reis 17:1 diz assim: E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho, nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Irmãos, quando Elias entra em cena, quando Elias aparece, ele não traz boas notícias. Aparentemente, pelo menos, não são boas notícias. Deus envia uma mensagem a Elias e diz: Elias, você vai até o rei e você vai entrar no palácio. E você não vai pedir permissão para ninguém. Você simplesmente vai entrar no palácio e vai dar uma mensagem a Acabe. E Elias foi, sem medo, confiante e obediente à palavra do Senhor. E diz que Elias entrou no palácio, não deu uma palavra para ninguém. Chegou na frente do rei e disse: Rei, é o seguinte, não vai haver mais chuva, nem orvalho, nem uma gota sequer. E Elias nem deu explicações. Virou as costas e foi embora. Quando o rei deu por si e pensou em falar algo, em dar alguma resposta, Elias já estava longe. Imagine o choque para o rei Acabe. E Elias não explica, porque o caso é que Acabe já sabia a resposta. Acabe sabia que por causa de sua fraqueza em ser mais influenciado por sua esposa Jezabel, que era profetisa de Astarote, e que influenciava muito mais o rei do que o Espírito de Deus, Acabe permitiu que a idolatria, que a apostasia entrasse na sua igreja, entrasse no povo de Deus. E Acabe, então ele sabia qual era a causa das palavras de Elias. Então Elias trouxe uma profecia que não haveria mais chuva, e então agora vem a seca. Elias anuncia uma seca. E aqui nesses versos nós vemos dois tipos de pessoas: aquelas que sofrem com a seca e aquelas que anunciam a seca. E a pergunta que você precisa se fazer hoje, para você mesmo, é: existe seca hoje na minha igreja? Existe uma seca na minha família, no meu lar? Existe uma seca na minha vida espiritual? E mais importante do que isso, o que é que Deus quer falar através desta seca? Na realidade bíblica, o que acontece muitas vezes é que o mundo natural, ele representa a realidade espiritual, a condição espiritual do povo. Se não há chuva,
Se não há água, não existe vida. Não existe nada. Só existe a morte e folhas secas. Dois tipos de pessoas. As que anunciam a seca e as que sofrem com a seca. Qual tipo de pessoa você é? Quem é que tem coragem de chegar aqui hoje na frente de igreja e dizer para todos: nossas vidas espirituais estão secas? Existe uma seca na nossa igreja. Por que é que não temos essa coragem? Quem é que tem essa coragem? Sabe por que nós não temos essa coragem? Porque falar a verdade, falar a verdadeira condição da igreja, não nos faz popular. Falar a verdade sobre a nossa condição não é trazer boas notícias. Nem sempre é uma mensagem agradável. Eu quero que você se lembre de anos atrás. Como era quando você se batizou? Como era a sua vida espiritual? Como foi para você receber o Evangelho? Como era a sua motivação? Você lia a Bíblia todos os dias? Você não ficava um dia sequer sem deixar de orar? O seu desejo, a sua vontade era sempre estar na casa de Deus, comungando com os seus irmãos e adorando a Deus. Esse era o seu desejo. Não se precisava implorar para que as pessoas viessem fazer um trabalho missionário. Mas o que aconteceu? Os anos passaram e tudo se tornou apenas formalidade. E isso é uma das maiores indicações que existe uma seca, o formalismo. Falar a verdade sobre a nossa condição não nos faz popular e nem sempre vai trazer boas notícias. Mas eu quero que você pense o seguinte: imagine que você vá ao médico e você leva os seus exames, você está com suspeita, você sente que tem algo errado. Você leva os seus exames e diz: doutor, o que é que eu tenho? E o doutor olha para você, olha os exames. Nossa. O doutor pensa: ele tem câncer. Mas se eu falar para ele que ele tem câncer, como ele vai reagir? Eu não vou falar para ele que ele tem câncer. Isso não vai fazer bem para ele. Não vai ser uma boa notícia. É isso que o médico deveria fazer? Sim ou não? O que é que o médico deveria fazer? A verdade. Contar a verdade. Doa o que doer. Elias, ele apenas queria ser fiel a Deus. Fiel à verdade que lhe foi confiada. E Deus sempre manda que os seus servos, homens e mulheres, contem a verdade. Apenas a verdade. Não importa o quanto é difícil. Não importa a situação. Não importa o que é que vai ser enfrentado. Deus sempre manda que seus filhos falem a verdade. E sempre a verdade. E a grande verdade, queridos, é que os números não são um indicativo do derramamento do Espírito Santo de Deus. O que determina o Espírito Santo de Deus é a qualidade de vida. É a qualidade espiritual da nossa vida. Deus prefere um cristão 100% convertido do que 100 milhões, 50%, convertidos pela metade. Porque 100 milhões de cristãos não completamente convertidos não é nada mais do que uma seca. Mas vamos continuar a história, porque a história não para por aí. Vamos pular para 1 Reis 18, versículo 1. No capítulo 18, o verso 1, diz assim: E sucedeu depois de muitos dias, que a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano.
3 anos de seca, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. Elias retorna. E agora Elias traz chuva. Elias traz boas notícias. Elias finalmente traz boas notícias. E continua dizendo o seguinte. Só um momento. Elias, então, retorna dizendo que Deus determinou um limite para essa seca. E quando há seca, quando não há chuva, o que é que consequentemente vai haver? Se não há chuva, não tem alimento. Se não tem chuva, não tem alimento. Nós sabemos a realidade de muitos estados por aí no nosso Brasil, no Nordeste, onde fica meses sem cair uma gota de chuva. O verso 2 diz: e foi Elias apresentar-se a Acabe, e houve uma fome extrema em Samaria. Meus queridos, quando não há chuva e há uma seca e há fome, o resultado óbvio é a fome. E numa seca espiritual, quando não há chuva, haverá fome, não só de pão, mas fome da palavra de Deus. Haverá fome de pregações bíblicas. Haverá fome de homens que defendam o certo, independente se caem nos céus. Haverá fome de mulheres que sejam um exemplo, que queiram ser exemplos do que são mulheres de Deus, que queiram viver a modéstia, que queiram ser servas de Deus, como Deus mandou que fosse. Haverá fome de jovens que não queiram ser semelhantes ao mundo. Haverá fome de jovens que queiram dar a sua vida por Cristo, sacrificar trabalho, faculdade, família, para ser um missionário de Deus. Haverá fome de crianças que prefiram dizer: pai, conta uma história da Bíblia para mim, e não coloca Frozen para eu assistir. Haverá fome de crianças que saibam versos bíblicos de cor, ao invés de pedirem para colocar no celular Galinha Pintadinha e Peppa Pig. Haverá fome da palavra de Deus. Uma fome que só o pão da vida pode suprir. Porque em Cristo, irmãos, não há fome. Amém? Amém. Em Cristo não há fome. E Deus determinou um limite para essa fome. E se eu e você formos fiéis, os problemas não irão durar para sempre. A seca não vai durar para sempre. Amém. Precisamos ser fiéis, porque um dia, irmãos, Elias vai voltar. E ele vai trazer a chuva com ele. Amém? Amém. Mas antes que venha a chuva, tem um detalhe interessante. Para que haja chuva, primeiro deve haver o fogo. Interessante. Primeiro deve haver o fogo. Vamos continuar a nossa história. Versículo 17. 1 Reis 18, 17. E sucedeu, quando Elias viu, que Acabe disse a ele. Quando viu Elias, o que Acabe disse? Você é aquele que profetizou a seca. É você que levou a chave do céu. E por causa de você que a chuva não está caindo. És tu o perturbador de Israel? Consegue imaginar isso? Você consegue imaginar a que ponto tudo chegou? Ao ponto de que Acabe acusa o homem que quer fazer a vontade de Deus e apenas dizer o que Deus mandou dizer, ele é acusado.
de ser o perturbador de Israel. Quando foi que as coisas chegaram a esse ponto? Quando foi que as coisas chegaram ao ponto de que aqueles que querem fazer a vontade de Deus são acusados de serem o incômodo da igreja? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se guardar os mandamentos de Deus, se fazer a vontade de Deus e fazer o que Deus manda, dizer o que Deus manda, é ser um perturbador de Israel, eu vou vestir com orgulho esse título. E você deve fazer o mesmo. Porque se perturbar Israel é sacudir a sua vida de forma que você tenha um reavivamento espiritual, eu vou ser um perturbador de Israel. Amém. Então me permita hoje, nessa manhã, perturbar você um pouco. E Elias continua. E ele responde a Acabe. E eu quero que você preste muita atenção na resposta. Verso 18. E ele respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Querido, se você está fazendo a vontade de Deus, se você está buscando ter comunhão com Deus, se você está lutando, está orando, tenha certeza disso. Você não é o perturbador de Israel. E Elias sabia disso. Elias tinha certeza que ele não era o perturbador de Israel. Elias tinha certeza de quem ele era. Se eu e você estamos buscando fazer a vontade de Deus, não somos os perturbadores de Israel. Mas Elias, ele chama as coisas pelo nome. Ele continua e diz assim: mas tu, rei Acabe, e a casa do teu pai, ao abandonares os mandamentos do Senhor e teres seguido a Baalim. Agora nós temos uma descrição do que é um perturbador de Israel. Algumas pessoas acreditam que vir à igreja, sentar nos bancos, participar de tudo, elas acreditam que ao fazer isso está tudo bem e que elas podem sair daqui e viver a vida delas da forma como elas quiserem. Que Deus só vê o coração. Que não importa as amizades que eu tenho, não importa a roupa com que eu me visto, não importa que entretenimentos eu veja por aí. Que isso não faz diferença nenhuma. Essas pessoas acreditam que podem fazer o que quiserem, mas a verdade é que essas pessoas estão convidando a seca para a sua vida e para a sua igreja. Mas a doce verdade nisso é que Jesus morreu por perturbadores de Israel. E Jesus não quer que você continue sendo um perturbador de Israel. Se você desistiu, Jesus ainda não desistiu de você. Se a sua família desistiu, Jesus ainda não desistiu de você. Mesmo se a sua igreja desistiu de você, Jesus não desistiu de você. Ele quer transformar a sua vida. E você vai deixar de ser um perturbador de Israel em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Jesus não é o número 1 na nossa vida, se Jesus não é o centro, nós estamos convidando a seca e a fome. Nós estamos trazendo a fome para a nossa igreja, para a nossa vida. Estamos escolhendo a maldição, a morte, em vez da bênção, em vez da vida. Mas vamos continuar a nossa história. Versículo 19, versículo 20. Agora, portanto, mandai reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, e dos profetas de Baal 450, e dos profetas dos bosques 400, os quais comem a mesa de Jezabel. Elias então convoca todo o povo, e o Monte Carmelo tinha uma visão muito ampla, dava para ver tudo. E eu quero que vocês vejam uma coisa muito interessante, porque Elias, que é o profeta, dá ordens ao rei, e o rei obedece.
E existe uma coisa muito diferente, uma diferença muito grande entre posição, cargo e autoridade. O diabo quer que você pense que porque você não tem o cargo, não tem a posição, você não tem autoridade. Mas Elias dá ordens ao rei. E o rei podia falar o quê? O que o rei podia falar? Ô, peraí, camarada. O rei aqui sou eu. Quem dá as ordens sou eu. Mas o rei obedece. Eu quero que você escute uma ilustração real para que você entenda o que eu quero dizer. Certa vez eu estava na casa de um amigo e ele tem uma filhinha de pouco mais de 2 anos de idade. Uma família da igreja, da nossa igreja. E a mãe e o pai proibiram, repreenderam a sua filha a não falarem palavras feias que um cristão não deve falar. Nem dentro da igreja, nem fora da igreja, nem na sua casa, em lugar algum. Tem palavras que um cristão não fala. Não condiz com a conduta cristã. E a filhinha já estava querendo começar a falar algumas coisas, talvez por convívio com outras pessoas. Mas a verdade é que em um certo momento, eu estava presente, eu vi. O pai disse uma palavra um pouco grotesca, que ela já havia sido repreendida a não falar. E uma criança de pouco mais de 2 anos de idade disse o seguinte: papai, não pode falar essa palavra feia. E o pai ficou em choque. O que ele vai dizer? Uma criança de 2 anos de idade. Ela é a filha, ele é o pai, mas quem está repreendendo é a filha. Quem tem o cargo, a posição, é o pai. Mas quando a filha está falando a verdade, quando a filha está baseada na palavra de Deus, nos princípios, não importa o cargo dela, não importa a posição, ela tem toda a autoridade. E foi por isso que Acabe obedeceu a Elias, porque ele viu na voz de Elias, no espírito de Elias, não a autoridade de Elias, mas a autoridade de Deus. Amém. E quando alguém te perguntar o que é que te qualifica, o que é que te dá suporte, em que se você se baseia, em que curso, em que faculdade, para administrar um ministério de jovens, um ministério dos desbravadores, em que você se baseia para ser o diretor da igreja, de um grupo, mostre a sua Bíblia e diga: a minha Bíblia me dá toda a autoridade. Enquanto eu estiver seguindo ela, eu tenho toda a autoridade. Amém. Eu tenho a aprovação dos céus. Amém? Amém. Então Elias mostra que eu e você podemos não ter os cargos, as posições, mas nós temos toda a autoridade. Então, no Monte Carmelo, voltemos ao Monte Carmelo. Todo o povo ali reunido. E eu quero que você leia comigo e preste muita atenção no versículo 21. E reflita comigo. O que é que Elias pergunta ao povo? E Elias chegou diante de todo o povo estava reunido. E disse: por quanto tempo vos cocheareis entre 2 opiniões, entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se o é Baal, então seguiu. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Não disse uma única palavra. Queridos, todo um povo reunido, ninguém se posicionou. E eu quero que vocês ouçam com muita atenção o que eu vou ler nesse momento. Se Deus aborrece um pecado mais do que outro, do qual seu povo é culpado, é o de nada fazer no caso de uma emergência. Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são consideradas por Deus como um crime grave
e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. Se existe algo que Deus odeia, é a indiferença. É uma indisposição de defender a verdade, de defender a Cristo. Será que eu e você estamos hoje cocheando entre dois pensamentos? Você precisa entender que um cristão 50% não vai conquistar 100% do céu. E as pessoas não disseram nada. Uma única palavra. O povo não disse nada. Sabe por que o povo não disse nada? Porque é difícil dizer sim. Porque ninguém quer se posicionar. As pessoas têm medo. Nenhuma palavra. E se existe uma descrição, eu não vejo uma descrição melhor do que essa para descrever a nossa juventude. Cocheando entre dois pensamentos. Uma juventude, os nossos jovens não têm certeza que o nosso Deus é Deus. Os nossos jovens não têm certeza do que eles acreditam. Estão cocheando, estão divididos o seu coração. Não sabe para onde ir. E é claro que se eu e você estamos divididos, estamos cocheando entre dois pensamentos, na hora da crise, nós não vamos nos posicionar. Nós não vamos escolher a verdade quando a crise vier. E eu quero que vocês pensem bem. Porque aqueles 3 anos de seca, 3 anos sem chuva, não se tratava apenas de chuva. A questão não era a chuva. A questão é que 450 profetas de Baal, 450 profetas não conseguiram reverter a palavra do profeta de Deus. Um profeta de Deus. Não conseguiram reverter a palavra do profeta de Deus. Vocês acreditam mesmo que Deus precisava de fogo para provar que 450 profetas de Baal não eram verdadeiros, que Baal não era o Deus verdadeiro, se durante 3 anos de seca não caiu uma gota de chuva? E você acha que os profetas de Baal estavam fazendo o quê? Estavam orando? Baal era o Deus da chuva. Eu não sei quantos aqui já pesquisaram sobre isso, mas se você der uma rápida olhada na internet, você vai descobrir que Baal era o Deus da fertilidade. Ele era o Senhor do tempo que dava a chuva. E a sua esposa, Astarote, que era a deusa, sua esposa, eles acreditavam o quê? Que... Eu vou cuidar com as minhas palavras aqui, porque nós temos crianças. Eles acreditavam que Baal derramava chuva através de relações sexuais com Astarote. Ou seja, a chuva que caía era aquilo mesmo, caindo sobre a terra e fertilizava o solo. Então os cultos a Baal eram repletos de orgias e atos sexuais. Os sacerdotes de Baal eram obrigados, entre aspas, a se prostituírem com várias pessoas, porque eles acreditavam que isso era que ia agradar Baal. E Baal ia mandar chuva por causa disso. Então eles sacrificavam crianças, se mutilavam, tinham relações aos montes para que a chuva caísse. Mas nada disso trouxe uma gota de chuva. E todo dia nessa seca em Israel, o que Deus estava tentando dizer ao seu povo é que Baal não era Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, disse o quê? Bem, já que vocês não entenderam nesses 3 anos de seca, então eu vou mandar chuva. Mas antes, eu vou provar isso com fogo. Se não entenderam com a seca, vão entender com fogo. E aí, você precisa se perguntar, nesses dias de seca na sua vida, o que é que Deus está tentando te falar? O que é que Deus está querendo te dizer?
Vamos voltar ao Monte Carmelo. Versículo 23, já finalizando. Versículo 23 nos diz assim: Elias pede que 2 novilhos, ele diz, e que escolham um novilho para si, e o cortem em pedaços, e o disponham sobre lenha, e não coloquem fogo por baixo. E eu prepararei outro novilho, e o disporei sobre lenha, e não colocarei fogo por baixo. E clamai vós o nome dos vossos deuses, e eu clamarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Que ele seja Deus. Olha que lição importante. O Deus que responder com fogo, esse será Deus. Eu e você não podemos resolver a crise da nossa igreja. Eu e você não podemos resolver as coisas por nós mesmos. Apenas o Deus que responde com fogo pode resolver as coisas. Amém. Mas nós temos um papel a fazer. E alguns dizem, os nossos jovens não estão comprometidos com a igreja. Os nossos jovens estão abandonando a igreja porque a igreja não é interessante. Então o que a gente vai fazer? Vamos trazer os magos para dentro da igreja. Vamos trazer os profetas de Baal. Quem sabe alguns costumes para ver se prende o jovem e as pessoas na igreja. Talvez seja a música. Talvez a música de Baal seja melhor. Então vamos trazer a música de Baal. Talvez seja a forma como eles adoram. Vamos colocar marionetes e fantoches para prender a atenção das nossas crianças, para que eles consigam prestar atenção numa história. Vamos trazer cenas de teatro. Vamos tornar isso aqui um show. Vamos trazer luzes, fumaças, para ver se isso prende, para ver se isso atrai as pessoas para a igreja. Mas sabe a grande verdade, eu não tenho visto essas práticas produzirem fogo. Eu não tenho visto essas práticas produzirem a verdadeira piedade da igreja primitiva. Não tem produzido. Chama nos nossos corações. E eu e você precisamos estar alertas a qualquer prática, a qualquer costume dentro da nossa igreja que não está produzindo fogo, que não está realmente transformando o nosso coração e nos fazendo queimar de amor por Cristo. Versículo 26. E eles tomaram um novilho que lhes fora dado, e o prepararam, e clamaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, ouve-nos. Todavia, não houve voz, nem ninguém que respondesse. Versículo 28. E eles gritaram alto e se cortaram, segundo o seu costume, com facas e lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. E sucedeu, 29. E sucedeu, quando era passado o meio-dia, e eles profetizavam até a hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que não houve nem voz, nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse, que eles dessem atenção. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo o que Deus está tentando te dizer hoje, todos aqueles pulos, todas aquelas automutilações, toda aquela dança, toda aquela forma de adorar incorreta, não produziu uma faísca de fogo, não produziu uma centelha, nada. Porque a falsa adoração nunca vai produzir fogo, a falsa adoração nunca vai produzir uma faísca sequer. E eu aposto que Satanás estava ali, louco de desejo, de vontade, de fazer um foguinho, uma chama que fosse, alguma coisinha, para enganar o povo. Mas, irmãos, Deus está no controle. Amém. Amém? Amém. Deus está no controle e Ele não permitiu que Satanás fizesse isso. E agora Deus vai mostrar o contraste entre a falsa adoração e a verdadeira adoração. O versículo 30 nos diz assim: E Elias disse a todo o povo, cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele.
e ele reparou, consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Muitas vezes, para voltar à verdadeira adoração, para retornar aos bons princípios, eu e você precisamos reparar, voltar com algumas coisas que são antigas, que já estão ultrapassadas. Mas as pessoas dizem o quê? Mas isso não é moderno. Isso não é tão bonito, não é tão atraente quanto os altares de Baal. Eu e você precisamos ser reparadores do altar de Deus. Amém. E olhe bem o contraste. Vamos continuar aqui no versículo 32. E com pedras ele edificou um altar ao nome do Senhor. Versículo 33. E ele colocou a lenha em ordem, e cortou o novilho em pedaços, e colocou sobre a lenha e disse: enchei 4 barricas de água, e derramai em cima do sacrifício queimado, e sobre a lenha. E ele disse: fazei-o pela segunda vez, e fizeram pela terceira vez. Versículo 36. E sucedeu, na hora da oferta do sacrifício do amanhecer, que Elias o profeta aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas estas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus, que tu tens feito se volver novamente o seu coração. E então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre as suas faces e disseram o quê? O que eles disseram? Ó Senhor, só o Senhor é Deus. Amém. Esse é o nosso Deus, irmãos. Amém. É o Deus que responde com fogo. Amém? Amém. Vejam o contraste. Diz que naquele momento no Monte Carmelo não foi só um fogo, um simples fogo, foram relâmpagos. O céu abriu de uma forma que dava para ver a quilômetros de distância. O poder de Deus se manifestou. E como ele se manifestou? Não precisou Elias se cortar. Não precisou Elias pular. Não precisou Elias gritar. Não é a altura da nossa pregação. Não é a altura do louvor. Não é o nosso teatro. Não é a nossa música que faz com que Deus responda às nossas orações. Deus responde com fogo. Uma oração humilde e simples e sincera. Amém. Essa é a oração que Deus responde. Amém. Querido, você não precisa implorar para Deus fazer o que Ele já quer fazer na sua vida. Deus quer hoje, sem dúvida nesta manhã, enviar o fogo dele na sua vida. Deus quer transformar o seu e o meu coração para que possamos viver para a honra e glória dele. Amém. Ele quer receber 100% do nosso coração. Ele deseja enviar a chuva. Eu e você podemos reclamar quanto for sobre essa seca. Deus está mais interessado na nossa salvação do que uma mãe em salvar um filho de um prédio pegando fogo. Mas não importa o quanto Deus queira, Ele respeita o seu livre-arbítrio. Ele respeita a sua decisão. Ele respeita a sua vontade. Deus não vai fazer nada que seja contra a sua vontade. E você precisa perceber algo nessa história toda aqui. Deus enviou fogo para consumir o quê? Um sacrifício.
uma oferta. O fogo do Senhor, ele só é enviado para consumir o que nós apresentamos diante dele. O que você apresentar a ele, ele vai enviar o fogo. E para isso eu e você precisamos fazer uma entrega completa. Eu quero que você reflita sobre a sua vida. Quero que você pense em tudo que você tem feito. Você tem se oferecido como um sacrifício vivo perante Deus. Você tem se sacrificado. Você tem oferecido o seu eu para que ele seja consumido, para que ele seja purificado. Porque no céu não vai entrar impureza alguma. Se eu e você não permitirmos que Deus nos limpe, Deus retire tudo que é ruim, nós não vamos poder levar uma malinha dos nossos costumes errados, de músicas erradas, de filmes, de jogos que não agradam a Deus. Nós não vamos poder levar nada disso para o céu. Não vai ter uma malinha para você colocar e levar. Olha, eu estou levando isso aqui, Senhor. É só algumas coisinhas que eu não consegui abandonar. Isso não vai acontecer. Ou você deixa para trás tudo e segue a Cristo. Pega a sua cruz e vai. Ou você vai ficar aqui. E a pessoa que mais vai sofrer com isso vai ser o próprio Deus. A última lágrima de Deus vai ser a dele no universo. Em ter que fazer o seu ato estranho de agora enviar fogo para consumir aqueles que não o aceitaram, que o rejeitaram. Mas infelizmente esse fogo agora é destruidor. Infelizmente agora esse fogo não é para restauração, não é para purificar. Você precisa chegar mais perto de Deus. Eu e você precisamos estar mais perto de Deus e nos oferecer em sacrifício vivo. Eu quero convidar você para vir aqui à frente e apresentar a sua oferta. O que você tem para oferecer? Você quer oferecer? Você como sacrifício vivo, como Paulo disse? Para que Deus aceite essa oferta, você precisa vir com o coração sincero. Eu vou ficar aqui à frente. Eu quero orar por você enquanto os meninos cantam. Que você nesse momento aqui, de joelhos em oração, você faça a sua oração humilde e sincera e simples como Elias fez. Aqui não tem profeta de Baal pulando, não tem profeta de Baal dançando, não tem teatro, não tem automutilação. É só você e Deus, com uma oração simples, humilde, com um coração sincero, pedindo a Ele que dê um jeito na sua vida, que essa seca vá embora. Se eu e você não fizermos isso, Cristo pede: toma a tua cruz e segue-me. Ele nos pede coisas simples. Se nós às vezes não conseguimos fazer o pequeno, como é que nós vamos dar a vida para o Cristo? Nossa posição diante de Deus, diante do soberano do universo, qual deve ser? De nariz em pé. Eu e você precisamos tomar uma posição que diz respeito à nossa condição perante Deus. Os meninos vão cantar. Que você, durante esse tempo, reflita e ore consigo mesmo, no seu coração.
Santo e bom Deus, nós queremos agora nesse momento nos oferecer em sacrifício vivo a Ti. Venha consumir as nossas vidas, limpe o nosso coração, nos mostre que essa seca é apenas fruto das nossas escolhas, nos mostre que existe algo melhor, que nós podemos hoje volver o nosso coração a Ti, parar de cochear entre dois pensamentos, entre duas opiniões, parar de ficar dividido entre dois senhores, podemos nos entregar a Ti totalmente e assumir uma posição firme perante Deus, perante o Teu trono de graça. Podemos ser usados por Ti. Senhor, envia a chuva para nós. Envia o Teu Santo Espírito. Mas se antes for preciso, que nós sejamos consumidos pelo Teu fogo. Nós pedimos que nós saiamos daqui fortes, fortalecidos, porque nós sabemos que nós vamos enfrentar tentações. Nós vamos enfrentar hoje ainda coisas que vão querer tirar essa mensagem do nosso coração, para que seja apenas um fogo de palha. Mas nós confiamos que o Senhor pode nos dar poder para ser fiéis, como foi Daniel, como foi José. E nós queremos conhecer esses homens, estar no mesmo patamar que eles lá no céu e poder conversar com eles e falar: Daniel, José e todos os outros, Enoque, nós também vencemos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos transformados. Nós vamos compartilhar experiências maravilhosas. Senhor, nos abençoe. Nós te pedimos tudo isso, não que a nós algum mérito, não temos, nós te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Amém.